Fala galerinha que acompanha o Roadcast, estamos aqui com mais um episódio com um convidado especial, né, Danilão? Pedrão da Molinari Motors. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Danilão, Gabriel, obrigado. Maravilha. Valeu demais. Maravilha. Pedrão, já vamos começar com as perguntas, né? Da onde que nasceu essa ideia de abrir a Molinari? Vamos lá, cara. Vamos a história lá. é um pouco longa, mas nós estamos aqui para isso. É para contar a história mesmo, trocar ideia. Cara, vamos lá. Desde criança, desde os meus 9, 10 anos de idade, sempre gostei muito de carros esportivos, né? Jogava videogame, aquela coisa, desde moleque. Need for né? Speed moía, Need for Speed, Midnight Club Dub Edition, né? Esses aí esse é o raiz, né? Raiz. E aí, cara, Gran Turismo, enfim, sempre joguei videogame de carro, sempre gostava muito. Meu pai também sempre gostou muito de carro, de caminhão. Então, assim, sempre fui envolvido nesse meio. E aí, cara... O motor tá na família, tem... Na família, muito, cara. É a gasolina, é a pódio correndo na veia, no sangue. Desde sempre. E aí, cara, eu comecei a consumir conteúdo de carro na internet. E nessa época, eu via muito vídeo no YouTube, sabe? E os vídeos que eu via no YouTube... Eu comecei a descobrir alguns carros que tinham no Brasil na época e que eu achava muito louco. Por exemplo, na época tinha um Pagani Zonda no Brasil, amarelo, Zonda F lá em São Paulo. Isso era 2013 por aí, 2012, 2013. É os primeiros conteúdos que tinham do Zonda e de outros carros no Brasil. E aí eu comecei a consumir esses conteúdos, cara. Tinha até um fórum, chamava Exclusivos no Brasil, o fórum do INB. Que hoje em dia grandes nomes do cenário automotivo nacional são pessoas que saíram desse fórum. O Leone Mesa GTO é um cara que era e virou referência, né? Referências, total. É uma inspiração minha. É um cara que saiu desse fórum, sabe? É um cara que começou nesse fórum. Então era o pessoal que acontecia nesse fórum. Tinham spotters, né, do Brasil inteiro, que era o pessoal entusiasta de carro que saía na rua para fazer flagra, para tirar foto. Brasil inteiro, cara, postava as fotos dos carros nesse fórum. Então lá tinha dividido por marca, por exemplo, Ferrari, 360 Modena. Aí você abria lá a pastinha, aí ele ia atualizando por data os flagras mais recentes de Modena. E, cara, tinha cara de Curitiba, tinha cara do Brasil inteiro. Tipo um paparazzi, né? Cara, exatamente. Até hoje isso existe. Hoje em dia, na verdade, isso popularizou. Na época, quase ninguém sabia que era isso. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo do car spotting, cara, de realmente flagrar os carros, ir atrás de encontrar os carros raros e exclusivos, né? E aí eu comecei a reparar que aqui em Goiás não tinha quem fizesse isso. Tinha um cara só, que é o João Paulo Ferreira, que foi o primeiro spotter de Goiás. Tipo, em 2011 o cara já tirava foto de carro. Só que pra você ter ideia, postar foto no Flickr. Não sei se vocês conhecem o Flickr. Flickr, bem raiz. Literalmente. Literalmente, né? raiz. Relíquia. Porque assim, era um negócio não era nem uma rede social, né? Era só realmente pra registrar, pra fazer o upload das fotos. Inclusive, até hoje tem o Flickr dele. Eu fui ver dia pra trás, é massa demais. Nossa. Mas enfim, cara. E aí foi nessa época, mais ou menos em 2013 pra 2014... que eu comecei a reparar... O pessoal começou a usar Instagram, né? Foi quando eu comecei a usar Instagram, 2013. Foi. E aí eu comecei a reparar, cara, que São Paulo, Rio de Janeiro... já tinham algumas páginas de pessoas que tiravam foto de carro nas ruas e postavam. E eu falei, cara, por que não tem isso aqui em Goiás, né? Por que não tem a pessoa que, porra... Com certeza tem muita gente que gosta de carro e ninguém... tem alguma página dedicada para isso, né? Para tirar foto de carro e postar. E aí, cara, eu tive a ideia de abrir essa página, que é o Exclusivos Goiás. Quem quiser seguir, hein, galera, já aproveita aí. Foi onde eu comecei a me envolver com os carros. Então, eu juntamente com mais 2 amigos na época, aqui de Anápolis também, eu morava aqui na época, a gente abriu essa página e, cara, ia na rua... Sábado ia lá no Parque Piranga, ficava lá no Parque Piranga esperando os carros passar. Rapaz, eu já mandei umas fotos pra lá, viu? Já mandou? Pois é, cara. Eu ficava lá no Parque Piranga esperando os carros passarem e tirava foto, enfim. E aí fui postando sem nenhum comprometimento, era realmente um hobby mesmo. Só que através dessa página eu comecei a conhecer algumas pessoas, porque na época era a única página, era o único spotter que tinha Instagram em Goiás, entendeu? Então, cara, dono de oficina, dono de loja, proprietários, né? Quem tava no meio dos carros premium,
sempre gostava de interagir com a página. Então nessa época eu conheci muitos proprietários de carros esportivos que hoje em dia se tornaram meus clientes. Conheci donos de empresas voltadas para esse segmento. E eu novinho de tudo, cara. Tipo, tinha, sei lá, 13, 14 anos. Aí já ia nos eventos, tinha evento lá em Goiânia, o pessoal me chamava para fazer cobertura, registrar, fazer cobertura. Aí comecei a me envolver também com fotografia, que é uma coisa que até hoje eu gosto, eu sou bem criterioso na minha empresa com a qualidade do material por conta disso. Então, eu comecei realmente a fazer cobertura dos eventos. Aí foi, cara, eu fui crescendo aos 15, 16 anos. Só que era um hobby, sabe? Eu nunca monetizei a Explosivos Goiás e realmente por opção. Tinha muita gente que queria patrocinar, mas eu falava, cara, o negócio é o hobby mesmo, entendeu? Eu gostava pelo hobby mesmo. E aí, só que a página cresceu bastante, cara. Cresceu muito e assim, se tornou uma referência, né, nesse segmento em Goiás de registrar carros esportivos e tal. Então, cresceu bastante e, como eu falei, conheci várias pessoas através de lá. E aí, quando eu tava com meus 17 anos, foi quando chega aquela fase da vida que você tem que saber o que você vai fazer, né? Pra onde que eu vou? Aí o pai começa a falar assim, não, pai, rapaz, de 18 anos pra frente eu não vou te bancar. Você tem que dar um jeito do seu. Você resolve. Dá linha na pipa. Exatamente. Dá linha na pipa e se vira, né? Você tem que estudar, fazer alguma coisa. E eu não queria, cara, fazer medicina, fazer direito, enfim, fazer o que a galera da minha turma, da minha idade tava fazendo, sabe? Eu queria percorrer outro caminho. E aí, na época, o povo me achava meio doido. Só que eu botei na cabeça, desde moleque, cara. Desde os meus 14, 15 anos, eu falava, cara, eu quero trabalhar com carro. Não sei como, não sei em que área, não sei como que eu vou chegar lá, mas eu tenho um sonho de trabalhar com carro esportivo. Era, assim, um desejo meu mesmo, sabe? Pelo menos já tinha um foco da onde que você queria chegar, né? Cara, eu não sabia se eu queria vender, se eu queria vender acessórios, se eu queria, sei lá, cara, não queria sabia, estar no meio. Não tinha ideia, eu só queria ter contato com aquilo todo dia. Porque fazia seu coração pulsar mais forte. Cara, né? é o que me motiva, sabe? É o que me move, é o que eu amava. Eu falei, cara, não me vejo fazendo outra coisa. Então, meus amigos todos, cara, aquele negócio, medicina, direito, engenharia, cara, eu realmente não queria, sabe? Eu queria ter um jeito de trabalhar em contato com esses carros diariamente. Era o meu sonho, era passar a minha vida em contato com esses carros. Só que eu não sabia como. Mas eu sabia o que eu queria, pelo menos. Né? E aí sentei com meu pai e falei, pai, seguinte, tem vontade de mexer com isso e tal, assim, assim, assim. Meu pai também é empresário, eu também não queria seguir no segmento dele. Falei, cara, eu tenho vontade de mexer com carro. Então, é isso. Ele falou, não, seguinte, você tem que estudar. Você tem que estudar. Se você passar numa faculdade federal, você pode ir pra onde você quiser. Aí depois disso aí você se vira, você pode trabalhar o que você quiser. Mas você tem que passar na faculdade. Aí, me organizei, consegui passar em administração na UFG. Só que antes de eu passar no vestibular, cara, um dia eu fui lá na All Motors tirar foto dos carros, porque era uma coisa que eu fazia esporadicamente, sabe? Tipo assim, chegava um carro muito diferente, você ia lá pra poder registrar. Ia lá, chegava uma McLaren diferente, um carro que assim, nunca tinha visto, e como tinha que ser o primeiro a postar por conta da página, aí eu sempre dava um jeito de ir lá, cara. Pegava carona, enfim. E aí eu sempre ia lá em Goiânia e ia nas lojas, na época era M3 Motors, GM Motors, né? Na All Motors, enfim, Rivoli. Ia lá tirar foto dos carros. E aí nesse dia, cara, eu lembro direitinho, isso foi em 2019, no finalzinho de 2019, tinha uma 911 Turbo 997 MK1, que ainda é a geração com o motor Mesger e com o câmbio mecânico. E era um carro 0 km. 0 km. Que na época, se eu não me engano, esse carro teve um problema de importação e conseguiram homologar a importação dela depois de alguns anos e ela ficou parada. E aí o Edmundo tinha comprado esse carro. Então, tipo assim, era uma coisa única no mundo. Que era a única 997 Turbo manual no mundo. No 0 km, né? 0 km. Era a única no mundo, não tinha outra 0 km. É aquela sensação que você bate o olho assim, o olho chega mereja de coisa. Uau! Cara. Porque assim, não era só uma turbo manual, era uma turbo manual 0 km no plástico. Que era o raro, o carro tava no plástico, era assim, o quão raro isso é, né? E aí eu falei, cara, numa sexta-feira à noite, eu falei, cara, eu tenho que dar um pulo na Motors amanhã, tem que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito de estar lá. Aí eu sempre ia com esse amigo meu que era meu parceiro na página. Aí eu chamei ele não conseguia me levar. Falei, e eu não tinha carteira, era novinho, né? Falei, porra, e agora, né? Aí, cara, eu falei, moço, eu vou de busão. Entrei no busão. Eu nunca tinha andado de ônibus na vida, cara. Entrei no busão. Aí a hora que eu entrei no busão, eu falei, cara, eu devo ser doente, né?
Eu tô saindo da minha cidade, indo pra outra cidade. Não sei nem andar de ônibus. Não, assim, com qual objetivo? Sabe que eu vou lá pra tirar a foto do carro dos outros, vou embora, vou ganhar nada em troca. É doença mesmo, velho. É doença demais, bicho. A paixão é foda. Eu falei, moço, eu gosto dessa porra e vou embora. Eu fui porque eu gostava mesmo. Ixi, achei o trem mais bom do mundo, cara. Aí desci lá na Praça da Bíblia e tal, aquela resenha. Aí chegou lá, ficou perdido no meio do terminal. Aí foi bom, consegui me virar e cheguei na All Motors, cara. Aí cheguei na All Motors, e aí nessa época, como eu falei, né? Eu tinha feito esse combinado com meu pai, só que ainda não tinha saído o resultado vestibular. Isso. E aí nesse dia na All Motors, cara, eu tava lá filmando os carros, fiz alguns stories, eu sempre gostei de falar em vídeo, sabe? Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, de gravar falando e tal. Eu gostava muito. E aí eu fiz um vídeo lá falando e tal, e aí, a hora que eu fui embora, eu despedi do Edmundo e do João Paulo, né? Que o João Paulo é o gerente comercial lá, é o braço direito do Ed lá, é o cara que eu também respeito demais. Vou contar minha história com eles depois também. Uhum. Mas enfim, aí eu fui despedir deles, cara. A hora que eu despedi, falei tchau, tá, obrigado. Aí a hora que eu tava indo embora, o João Paulo me chamou. Falou, Pedro, volta aqui. Aí eu falei, rapaz, será que eu fiz alguma merda? Será que eu encostei algum carro que eu não podia encostar? Será que eu... Sei lá. Eu tirei sinais. Tirei foto de algum trem que eu não podia tirar foto. Entrei em algum carro que não podia. O que será que eu fiz? Eu falei, rapaz, agora lascou. E o João é meio fortão, meio serião, sabe? Falou, Pedro, vem cá. Eu falei, rapaz do céu, agora eu arrumei pra cabeça. Sai de Anápolis, nem de ônibus, nem pra me acabar, nem da foda. Mas aí não foi isso não, cara. Ele chegou lá, tava ele assim, o Edmundo do lado. Ele, Edmundo quer conversar com você. Aí o Edmundo... Aí eu, pois não. Eu em pé, né? Falei, rapaz, o que será que ele vai chamar minha atenção? Qualquer coisa sai correndo. Já tô em pé, mas é fácil eu sair correndo. Ele, não, senta aí. Aí eu sentei na mesa do homem. Eu falei, ixi Maria, rapaz, eu tremendo, né? Aí ele, o que você faz da vida? Eu falei, não, eu sou estudante e tal, eu sou de Anápolis, contei minha história. Uhum. Ele, preciso de um cara igual você aqui. Um cara que gosta de carro, eu vejo que você gosta, que você entende, que tem uma boa comunicação. Só que é pra fazer tudo. É pra aprender, eu quero pegar um cara pra ensinar. Pra ensinar, fazer tudo. Você tem interesse? Aí na minha cabeça, na hora eu falei, rapaz, o meu planejamento era tentar mudar pra cá pra depois ir atrás de algum trabalho e de qualquer coisa, serviço, passar pano em carro, servia. Era só pra estar no meio. Né? E aí logo a All Motors me chama, loucura, né, cara? Só que eu ainda não sabia se eu ia mudar pra Goiânia porque tava esperando o resultado, exatamente. Né? Aí falei pra ele, cara, lembro direitinho. Falei, Edmundo, o resultado do vestibular sai tal dia, que era dia 21 de janeiro. Isso acho que era em dezembro. Aí, cara, ele pegou, anotou meu nome assim, anotou, tal, botou o papel na gaveta. Falou, dia 21 de janeiro eu vou te mandar mensagem. Aí, cara, eu saí de lá puto. Falei, cara, perdi a chance da minha vida. Não vai me ligar nunca. Falei, rapaz, ele tá precisando de alguém pra contratar. É hoje, né? Vai esperar um mês. Era pra entrar agora, não vai ficar esperando um mês pra me chamar. Falei, rapaz, que bosta, né, cara? Eu liguei pro meu pai, falei, nossa, pai, você não acredita, cara, Edmundo chamou pra trabalhar aqui e tal. Rapaz, e não é que ele chamou, velho. No dia que eu passei na faculdade, o João Paulo mandou mensagem. No dia, cara, no dia do resultado. Falou assim, aí, passou? Foi, e aí, que deu certo? E aí, graças a Deus, deu certo. Aí eu me organizei com meu pai, a gente foi atrás de organizar minha mudança pra Goiânia. E aí, em 2020, foi essa transição minha pra Goiânia. Então, foi aí que eu comecei profissionalmente a trabalhar com carros, né? Foi meu primeiro emprego na vida, meu primeiro trabalho e já... Com o que eu gostava. O sonho. E já com o meu sonho. Porque, cara, não tinha lugar melhor pra eu trabalhar do que senão a All Motors, né? Assim, todo mundo... todo mundo, não só aqui em Goiás, mas no Brasil, sabe o peso que essa empresa tem pro cenário automotivo nacional, cara. O Edmundo é um cara, assim, absurdo, né? Referência, tem muita bagagem, mais de 30 anos de mercado. E é um cara, assim, fora da curva. Então, foi muito legal, sabe? E aí, nessa etapa, foi quando eu comecei a me envolver profissionalmente nesse mercado. Mas eu não comecei nas vendas. Não sabia nada, na verdade. Eu só entendia de carro. Eu entendia muito de carro. Sabia na ponta da língua... Não sabia vender água, mas... Não sabia nada. Não era nem vender. Não sabia nada, cara. Não sabia trabalhar. Eu não sabia trabalhar. Mas eu sabia de carro. Entendeu? Eu sabia ficha técnica da ponta da língua de tudo, mas não sabia trabalhar, velho. Então, comecei lá como auxiliar de pátio. Fui contratado como auxiliar de pátio, que na época... fazia tudo, cara. Eu lavava os carros, preparava os carros, encerava, manobrava, levava carro pra
fazer vistoria, pra fazer revisão. Mas aí você já pegou uma responsa, hein? Não, Manobrar. demais, cara. Manobrar uma Ferrari. Não, um dos primeiros carros que eu manobrei, cara. Nossa, deu medo, cara. Deu medo. Mas foi uma experiência legal. E aí eu comecei nisso, cara. Eu lavava os carros, era lavador, fazia as correrias, levava o documento pra cartório, pra despachante, pra correia. Correria, né, cara? Eu era o boy, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal porque eu comecei a aprender o negócio já de uma ótica diferente, entendeu? Eu comecei a aprender pela base, né? De como é que funciona uma empresa desse segmento. E foi o que me ajudou muito hoje. Os bastidores, entendeu? Porque se eu chegasse lá já, sou vendedor, cara, eu não ia saber como é que era o bastidor. Mas eu, além de conhecer o bastidor, eu fazia o bastidor, entendeu? Então eu aprendi o que é uma lavada bem feita no carro, o que é uma lavada mal feita, porque eu lavava carro, entendeu? Esses detalhezinhos. E lá eles são extremamente detalhistas. Então, assim, eu peguei uma bagagem muito boa. Aí, de auxiliar de pátio, eu comecei a fazer checklist nos carros. Os carros que entravam para estoque eu inspecionava, via se tinha retoque, conferia histórico de manutenções, se tivesse alguma coisa pendente, fazia orçamento. Já subiu o nível já subiu um pouquinho. Isso ia te auxiliar no futuro. Exatamente. Ainda. Aí foi, já cara, onde eu conheci muito. Já era quase uma cautelar. Mais ou menos. Mas assim, foi onde eu aprendi a olhar pintura de carro, olhar retoque, sem ser no micrômetro mesmo, olhar no olho mesmo, a identificar um retoque, identificar um vestígio de um reparo, a ter noção de valor de peça, a ter noção de valor de orçamento, de prazo, fazer relacionamento com o pessoal das concessionárias, que até hoje é uma coisa que me ajuda muito, entendeu? Foi tudo nessa época. Também foi muito legal. E eu não tinha deixado a minha função primordial. Então eu só tinha acrescentado mais uma. Então eu continuava na preparação dos carros, fazendo as correrias e adicionei, fazia o checklist da entrada nos carros. Aí, cara, tinha um pessoal que trabalhava no marketing lá, era um rapaz, e ele saiu e precisava de alguém para tirar as fotos. E eu já sabia tirar foto. Aí teve um dia que tinha que tirar uma foto, eu lembro direitinho, cara, era uma Range Rover Vogue, 2017. Lembro direitinho, primeiro carro que eu tirei foto lá, era uma Vogue prata. E aí o carro lá posicionado para as fotos e não tinha quem tirar a foto. O João Paulo, que era o vendedor, ia tirar. Aí eu falei, João, quem que vai tirar a foto? Ele, eu. falei, cara, você não quer que eu tiro? Não, porque, porra, você... correria, né? Vendedor bem ocupado. Já tô aqui. Já tô aqui, pô. Você é o cara ocupado. E outra coisa, eu tenho experiência, né? Ele falou, você sabe tirar foto? Eu falei, João, olha aqui, o que eu sei. É o que eu sei fazer, né? Eu cheguei aqui fazendo isso. Exatamente. É o que eu sei. Se eu não tenho que eu sei fazer aqui, é tirar foto. Ele, não, então, cadê sua câmera? Eu tô lá em casa. Eu morava no apartamento em frente, cara. É literalmente em frente. Aí, não, vai lá buscar então. Cara, eu saí correndo na rua. Correndo mesmo. Peguei a câmera, voltei correndo. Aí tirei as fotos. Aí deu certo, ficou legal. Aí nisso eu comecei a fazer as fotos da Motors. Agregou mais uma função. Mais uma função. Isso, era tudo junto. Aí nessa época já não era revistinha mais. Não, aí eu fazia tudo, cara. Nessa época já era Web Motors. Aí eu comecei, além de tirar as fotos, aí eu comecei a cuidar das plataformas, Web Motors, Instagram. Aí quando eu comecei a cuidar dessas áreas, aí eu já não fazia mais o pátio. Isso, o pátio. Aí eu já saí do pátio e já realmente fiquei mais voltado pro marketing. Mas claro, tive que ajudar no pátio. Ajudava, eu gostava muito de tudo, cara. Eu gostava de tudo, não tinha frescura, entendeu? Porque era seu sonho, né, cara? Eu gostava demais. Só de estar em contato, cara, era muito massa, sabe? Você, chegar lá cedo, eu fazia questão de chegar o mais cedo possível, abrir a loja, ficar lá até o final, enquanto a última pessoa não fosse embora, cara, 8, 9 horas da noite eu ficava lá. Eu gostava de ser um dos primeiros a chegar e o último a sair. Eu gostava a faculdade, muito. como é que ficou nesse meio tempo? Cara, a faculdade nesse meio tempo foi... O que acontece? Na verdade, eu não queria estudar, eu queria mexer com o carro. A faculdade foi só um pretexto pro meu pai deixar eu ir pra lá, você entendeu? E aí, no começo, eu até... Foi bem na época da pandemia. Então, eu tive... online. Eu tive uma semana de aula presencial e foi pro online. Então, não exigia tanto eu estar lá. Então, eu conseguia dar o migué. Então, às vezes, que nem eu na loja mesmo, que eu sempre saía mais tarde, aí, a aula começava às 6h50, eu botava a aula rodando aqui, a hora que tinha chamado, o pessoal mandava no grupo, eu ia lá, chamada era online, e fui levando a barriga de jeito, cara, nos 3 períodos, foi 1 ano e meio. Aí, no terceiro período, realmente, parei de ir. Já... Nem tranquilo, eu simplesmente só parei de ir, porque assim, foi nesse período, 1 ano e meio depois, eu já tava... cuidando de bastante coisa do marketing, eu tinha muita responsabilidade lá dentro, tava bem corrido e focando muito. Eu falei, cara, eu tenho que escolher ser muito bom em alguma coisa. Então, ou eu vou focar em tentar ser muito bom dentro da empresa, né? Pra eu ser valorizado, pra crescer e pra aprender aqui dentro. Ou eu vou focar no meu estudo e ser meia boca na empresa. Aí eu não vou crescer, entendeu? Então eu falei, cara, eu vou focar no... Eu pensei em longo prazo. Aí, voltando à sua primeira pergunta, né? De onde veio a ideia Molinari Motors, cara? Eu sempre tive vontade de mexer com isso. E quando eu estive na All Motors,
eu sempre pensava em ter alguma coisa minha, né? No futuro. Falava, cara, nem que seja 10, 20 anos, não tinha pressa nenhuma. Eu tava lá realmente para aprender e para agregar, né? Mas eu já tinha no fundinho do meu coração, assim, cara... O desejo, né? Desejo, isso. Era um desejo, não era nem um plano. Porque um plano é uma coisa que você planeja para executar. Isso. Eu não tinha um plano para executar, não era um plano. Eu só tinha realmente um desejo no fundo. Falava, cara, daqui 20 anos vai acontecer, tipo... Um desejo, cara, eu já pensou ter um negócio com o meu nome, com a minha logo, é legal. Nossa. Mas eu não tinha um plano, porque eu não queria. Eu queria realmente focar na empresa e foi o que eu fiz, cara. E sim, foi muito bom mesmo. Aí eu comecei a cuidar no marketing lá na All Motors, larguei a faculdade e focar na All Motors. Aí nisso eu comecei a atender alguns clientes. Mas assim, eu fazia o pré-atendimento, né? Então, vamos supor, o cara chegava lá para olhar um carro. Aí eu mostrava, apresentava como eu sabia conversar, sabia... a ficha técnica, né? Isso, a ficha técnica. Cara, tudo. Nome de roda, nome de cor, nome de costura. O cara chegava assim, nossa, eu achava que era só Porsche, né? Não, e esses carros vocês sabem que assim, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes... personalizados. Além de serem personalizáveis, tudo tem nome, cara. Tem. Então é couro Napa, é couro não sei o que lá, é Oyster, é Silverstone. Cara, o tipo de couro tem nome, o tipo de costura tem nome, a cor do couro tem nome, a cor do carro tem nome, o modelo da roda tem nome. Então, sim, é tudo muito... Só que eu gostava demais de estudar isso, cara. E uma referência pra mim é o João Paulo, que era o vendedor lá, o gerente comercial, que o cara era uma enciclopédia, velho. Ele era uma enciclopédia. Absurdo. Sim, Ele era a Barça e você queria ser o Wikipedia. Ele sabia demais. E aí ele começou a passar algumas fontes de pesquisa que ele tinha também. Tem alguns sites gringos que ele acessava essas informações, né? Pra saber direitinho cada coisinha. Na essência, na essência mesmo, cara. Assim, os PDF com os catálogos dos carros zero, realmente. E ele... Faz um convitão aí pro João Paulo participar também do podcast, contar um pouquinho da história, né? Tem que chamar ele, porque o cara é referência, né? Ele é fera. João, tem que vir, cara, tem que vir. E aí, cara, aprendi muito com ele, sabe? Ele sabia muito, aprendi muito essa parte técnica. Fiquei no marketing um período e comecei a atender os clientes, conforme eu falei. Aí eu fui atendendo os clientes, tal, mostrava os carros. Aí na hora de ir pra negociação mesmo, eu repassava pro João Paulo finalizar, concluir o negócio. E aí eles começaram a enxergar um potencial, né? Assim, porque eu conseguia, né? Desenvolver, isso, conduzir, atrair também o cliente, exato, né? Eu conseguia conduzir um cliente. Só faltava a parte de negociação. Exatamente. Aí realmente a parte que eu não sabia, cara. Realmente, assim, aquele jogo de cintura do comércio... Meu pai é comerciante, eu sempre tive um pezinho no comércio, então desde de criança, cara, que na escola eu vendia Little Trees, saca? Little Trees, molequinho, eu vendia pros professores, aí eu ficava até mais tarde na escola, pra minha mãe não ter que buscar voltar de Uber, que eu falava, se eu voltar de Uber, eu vou passar Uber no cartão da minha mãe e eu vendo a Little Trees pro Uber. Então era bom demais. Estratégia. Aí todo dia eu fazia 10, 20 contas e vendendo Little Trees. Sucesso. Então assim, eu sempre fui muito comercial, sabe? Eu sempre gostei muito de vender, de comunicar. E aí eles começaram a enxergar isso. Aí foi quando eu tive a oportunidade realmente de me tornar vendedor. Aí o Edmundo falou, Pedrão, eu vou te ensinar, eu vou te formar, cara, que eu quero aqui é te ensinar. E dito e feito, cara, eu cheguei lá cru, falando em questões burocráticas, né, cara? Documentação, trâmite, negociação de valor, jogo de cintura, aquela análise de banco também, né? Isso, exatamente. Análise de banco, você tem noção de taxa de juros, de como é que tá o cenário nacional, cenário mundial, que interfere totalmente em taxa de juro, em disponibilidade de crédito, enfim. São esses vários fatores que eu realmente não tinha noção, né? Eu sabia conversar, eu sabia de carro, mas na essência mesmo do treino, na hora... H, né? Vamos dizer assim. Isso. Na hora H, exato. Na hora eu não sei. Na hora H eu ensaboava, não tinha como, né? E aí foi justamente onde ele me deu essa oportunidade de aprender e me ensinou muito, cara. Nossa. Aí lá eu aprendi demais, cara. Aí, resumidamente, fiquei lá um período como vendedor, fiz algumas vendas e tal. Bastante venda, foi bem bacana, cara. Conheci muita gente, muitos clientes, fiz uma carteira bem legal, enfim, aprendi muito. Pra mim... Foi uma experiência fantástica, surreal trabalhar lá, sabe? Nossa. Porque, cara, é uma realidade diferente. Que nem você chegar todo dia cedo, você tá sentado numa mesa, na sua frente tem um Aventador, tem um Rolls Royce, tem uma 430 escuderia. O dia inteiro, cara, carro subindo e descendo da rampa, você escutando barulho de V12, de V8. Só o barulhão que chega arrepia. Você fica o dia inteiro vendo isso. Você tem que entrar, você tem que manobrar, você tem que inspecionar, você tem que fazer material. Outra realidade. Então, assim, não é um contato distante, é um contato muito próximo, você entendeu? A ponto de
Tipo, deixa de ser um negócio que você fica babando e se torna um negócio meio que normal, tipo assim... Virou uma realidade, você acostuma, é uma realidade, cara. Era muito louco isso, sabe? Massa. O fato de você se acostumar a ter acesso a esse tipo de carro. Aí você lembra, um exemplo assim, você fazendo essa alusão agora, Sim. você lembra que você só tirava foto e sonhava, né? Cara, sonhava. E agora você realizou, estando presente, vendo? O mais louco era isso, cara. Quando eu me tornei vendedor lá, foi muito louco por causa disso. Porque eu falava, cara, tipo, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás... Eu não era ninguém. Eu passo... Não é nem questão de ser ninguém, mas... tirando foto. A questão era assim, que eu falava, cara, eu saía de outra cidade só pra vir tirar foto dos carros. E agora eu tenho a possibilidade de vender esses carros, sabe? De vender, dirigir. E de vender. Porque antes era só tirava foto. De vender, de realmente conhecer o carro, de acessar, cara. Era muito louco isso na minha cabeça, sabe? É surreal. Era muito louco isso, porque pela questão do acesso mesmo. Você falou, cara, pensa, você ir de uma cidade pra outra, pra você ver um carro, e agora o carro que chegava lá, a primeira pessoa que via ele era eu. Era muito louco, sabe? E tinha a possibilidade de vender o carro. Era muito massa. Você começou sem intenção nenhuma. Exatamente, cara. Deus foi montando o caminho. Né? Isso, eu sempre orei muito em relação a isso, sempre coloquei muito na mão de Deus e Deus foi montando o caminho, cara. Aí até que chegou um ponto lá que, assim, eu comecei a sentir no meu coração, aí realmente comecei a planejar, sabe? Massa. Senti no meu coração de dar um passo a mais. De dar um passo a mais, de ter um negócio meu, mas tinha muito medo, até porque, porra, eu na época eu tinha 19 anos e era vendedor da All Motors, então pra mim era muito, sabe? Porque eu falo, cara, tô muito novo e assim, eu tô no trabalho dos meus sonhos, então pra eu sair daqui, cara, o que seria melhor que isso? Nem se eu sair der errado. Aquele medo. Mas, enfim, chegou um ponto que foi a hora certa das coisas acontecerem, entendeu? Foi a hora certa das coisas acontecerem. Saí de lá pela porta da frente. Inclusive, até hoje eu tenho o Edmundo e o João como meus mentores, meus conselheiros. E admiração extrema. Vou lá, eu tive lá 2 semanas atrás para conversar com o Edmundo, pedir alguns conselhos. Enfim, eu sou fã dos caras. Mas foi uma experiência muito massa. Mas aí chegou um ponto de abrir a Molinari e aí surgindo a sua pergunta, cara. Eu falei que a história era longa, mas... Não, mas é bom demais saber todo esse detalhes, contexto, né? Sabe? Então, assim, não foi um negócio... Molinari... Da noite pro dia. Molinari decidiu que vai mexer com carro e abrir um Instagram de carro. Não é assim, cara. Não é assim. São 10 anos. Eu abri um Instagram do Exclusive Goiás em 2013. Entendeu? São 12 anos. Já tem uma estrada, né? Desde que eu saía pro Parque Piranga pra tirar foto de BMW Z4 na época. E indo de uma cidade pra outra sem carteira, sem veículo. No pelo. No pelo, moço. No pelo, cara. Então, assim, não é de hoje, entendeu? A Molinari Motors é uma coisa que... É uma história, né? É uma história, cara. Era uma semente que estava dentro do seu coração em 2013. Exatamente. Já era um plano que Deus tinha pra minha vida, mas realmente eu não enxergava. Mas depois as coisas foram acontecendo de acordo com as etapas certas e tudo foi se encaixando pra acontecer. E aconteceu e hoje estamos aí. Show de bola. Danilão? Bacana. E Pedrão, hoje a Molinari em si, a maioria dos seus carros lá são próprios? Você trabalha muito com consignado? Hoje a maioria é consignado, cara. Hoje a maioria é consignado, né? O nosso foco hoje mesmo é o serviço de assessoria, né? De intermediação. Então, Pedro, o que é uma assessoria? Cara, assessoria é simples. Como a gente trabalha com carro premium, a maioria dos proprietários desses carros não tem tempo, né, cara? Até porque vender carro não é fácil. Nem se o cara tiver tempo, porque ele não vai ter público. Você entendeu? O cara tem um carro, vai vender pra quem? Aí anuncia em plataforma. Aí, cara vai na sua casa olhar o carro, risco de golpe. Então, esse público tem essa demanda, né? Tem essa necessidade de ter alguém que trabalhe a venda do carro para ele. Que nem o Thiagão faz aqui em Anápolis, né? O Thiagão do Motor Meet faz trabalho bem bacana também com carros nesse nicho. Rafa da Radial. Então, assim, alguém que tem um meio, que tem uma carteira de contatos, que tem um relacionamento, né? Entende a burocracia. Exatamente, entende a burocracia e faz tudo de forma desenrolada. E a pessoa não vai ser lesada também, né? Não vai ser lesada, entendeu? Então as pessoas precisam de alguém para fazer isso e aí onde eu atuo, onde eu entro, entendeu? Então eu cuido dessa parte de assessoria tanto de venda, ou seja, o cara que tem um carro precisa vender o carro. Ele me contrata para trabalhar a venda, quanto de compra. Às vezes o cara quer comprar algum carro, mas o cara não tem tempo de ir atrás, ou então não sabe muito onde procurar, tem medo também de ser passado para trás. E aí é onde o cara nos contrata para a gente fazer todo esse trabalho de
ajudar ele a buscar esse carro que ele precisa e que ele quer, entendeu? Então a Molinari hoje não é só venda. Não é só Ela venda. Consultoria também. Assessoria de compra Isso. também. O nosso foco principal é a venda, que eu falo a verdade. 90% venda. Mas um outro cliente, às vezes, que fala, Pedrão, eu quero comprar na sua mão. Eu quero comprar uma Porsche, tal. Exatamente. Eu Você quero vai tal atrás. carro, tal cor, eu quero comprar da sua mão porque eu confio em você. Que acontece muito que, assim, o pessoal vê que eu sou bem metódico, bem criterioso com os carros que eu trabalho, sabe? Eu sou bem chato. Então, quem acompanha meu trabalho sabe disso e fala, Pedrão, eu quero comprar da sua mão. Então, se você falar que é bom, eu fecho, eu tenho interesse no carro, então vai atrás. Mas 80, 90% é realmente venda mesmo, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, hoje a maioria dos carros são consignados. Nós temos alguns carros de estoque próprio, né? Que eu absorvo em troca, ou então eu compro. Mas a maioria mesmo é consignado. Eu sempre gosto do meu estoque próprio, eu tenho uma filosofia, cara. É um negócio meio diferente. Um dos meus carros de estoque próprio sempre tem que ser um carro que eu gosto. Eu nunca... É o que você usa. Mas aí que tá, eu não uso tanto. Mas é tipo um cartão de visita, vamos supor. Por exemplo, eu gosto muito de BMW. Eu vendo muito a BMW. Hoje em dia a marca que eu mais vendo lá na empresa é BMW, entendeu? Então eu sempre gosto de ter uma BMW, uma M. Eu sempre tenho que ter uma M. Por quê? O cara vai comprar uma BMW, que credibilidade que ele vai comprar uma BMW de um cara que não tem a BMW, você entendeu? É um negócio que eu penso. Eu sei que não tem muito a ver, mas como o meu negócio é mais pessoal, a minha marca tem o meu nome e o conteúdo que eu faço é realmente um conteúdo de dia a dia, sabe? Isso. Eu gosto muito de trabalhar o dia a dia, rotina. Então tudo que eu vou fazendo eu vou registrando. Desde o comecinho eu tive essa filosofia e deu certo, cara. Então, assim, que nem eu tô com o carro que eu vim, que é 235. De hora que eu vender ela, eu vou atrás de outra BM, entendeu? Eu sempre tenho que ter uma BMzinha, um carro mais esportivo que eu goste. Porque eu posto usando, as pessoas também têm acesso ao carro, porque o carro consignado eu não consigo usar tanto. E é um dia a dia, né, também. A pessoa Exato. cria uma paixão. Fala, nossa, Porque assim, quero. o carro consignado eu não consigo, por exemplo, fazer um vídeo acelerando, fazer um vídeo que nem as BM, dar uma jogadinha de lado. Eu não posso fazer isso com o carro de cliente, de forma alguma. Agora, quando eu faço isso com o carro meu, eu também... É uma forma de aproximar o público, entendeu? E o pessoal gosta, né? Gosta, cara. E assim, eu mostro pro público do que o carro é capaz. Que nem eu já comprei 320 em São Paulo. Eu vim pra cá rodando o carro. Aí, porra, fui registrando a viagem inteira. Inclusive, você sente a dor do cliente, às Exato, vezes, né? cara. Então, você assim... consegue mostrar pro cliente o perfil do carro. Exatamente. Então, assim, cara, eu mostro... Eu fiz uma viagem dessa. Cara, deu pra mostrar o carro na estrada. Mostrei o consumo do carro, quanto que o carro fez, entendeu? Chegou aqui, porra, eu falei, o carro confortável demais, o carro é absurdo, assim, assim, assim. O ponto fraco eu falo também. Então, eu consigo passar uma impressão mais pessoal e o cara vê que é uma coisa genuína. Que eu não tô fazendo uma propaganda de um carro por fazer uma propaganda pra empurrar a venda, pra não. querer vender. Eu tô realmente Deixando passando a impressão de um usuário, entendeu? Massa. Então, eu sou um usuário. Então, eu gosto muito disso. Aí, claro, é só um dos casos. Eu tenho alguns carros de estoque próprio que é carro que nem eu tô com um Corolla hoje. Isso. É um carro que eu não gosto pra mim. É um puta de um carro, é um meio de transporte fantástico. Eu não teria um Corolla porque a gente é entusiasta, né, cara, e tal. Mas, porra, é um carro meio de estoque próprio que eu comprei pra vender. Mas agora tem que ter pelo menos um de... A BM. Uma BMzinha. É a paixão, é a tem que ter um paixão. esportivinho, cara. Tem que ter um paixão. esportivinho, eu gosto Pedrão, muito. e você falou muito de V10, V12, você tá de V6 hoje aqui, Sim. V8. E o que hoje se torna também um pouco do mercado automotivo? Você não mencionou nada, mas o que põe na tomada? O elétrico? É. Cara, vendi essa semana 2 BID, você acredita? É. Vendi um Sil pra... Apaixonado em BID, Vendi o- Maré, Peugeot. Ele é Não, o cara meu negócio- esporádico. Tudo meu que é negócio é coisa mais fora da explosivo. curva. É ele, entendeu? Tudo que é exótico. É exótico, Ele fora da curva. Ele gosta do diferente. Olha, Ai, ai. tanto é que eu sigo Exóticos Goiás desde Goiás, 2013, é. 14. Pedrão, mas Cara. o que você me fala assim, ó? Pra quem é apaixonado. Cara, vamos lá. Tem várias vertentes, né? O carro elétrico hoje, falando do 100% elétrico, sem ser o híbrido. O 100% elétrico. Cara, consegue extrair um desempenho bacana em números. Exemplo mesmo, igual eu falei, eu vendi um Sil essa semana. Cara, é um carro de 531 cavalos, 0 a 100 em 3.8 segundos. O Sil é um carro já diferenciado, né? 0 a 100 em 3.8 segundos, 531 cavalos e, porra, por 200 e poucos mil, entendeu? Então é um carro que tem um desempenho, entre aspas, de números, não de experiência, de números. Satisfatório. De um esportivo satisfatório por um preço razoavelmente, né, dentro da realidade pelo que oferece. Mas, cara, igual eu falei, número é uma coisa. Agora, a experiência que o carro te entrega é outra.
Você entendeu? Por isso que você falou, você gosta de lasanha. Cara, você se diverte às vezes muito mais numa lasanha do que num carro novo de 200 cavalos. Por quê? Porque não é sobre o número, sobre qual que é o 0 a 100, qual que é a cavalaria, qual que é a litragem do motor. Não, cara, o negócio é o barulho, é o cheiro do combustível que a partida, é quando você acelera, você sentir realmente, É o cold start, né? É o cold start, exatamente. Então, assim, é a experiência sensorial, cara, de que cada um igual. Tem gente que gosta de lasanha, gosta de sentir o carro mais antigo. Quem gosta de maré, gosta de sentir o carro fervendo, né? Aí no caso, já é um caso de psicopatia também, né? Aí é o cara que gosta muito de... É o cara que é apaixonado por risco, né? É o cara que é apaixonado por risco, né? Será que eu tô vivo agora? Será que vai ser meu último passeio? É o cara que já é apaixonado por risco. Rapaz, teve uma vez, eu tinha uns 14 anos. E eu trabalhava com informática na época. E eu fui formatar um notebook de um cliente e ele tinha um Areia Turbo, cara. Puta merda. E aí, na época, eu sempre fui apaixonado por carro, né? Não com 14 eu já dirigia. Mas não ia dirigir um carro desse, né? Sim, não tinha sim. acesso. E na época a Maré era ainda, né? Um carrão. O povo ainda não tinha. E nessa época eu dei uma volta com ele nesse Maré, cara. E foi assim. Apaixonou. Foi. Eu ainda não andei de M235, viu? Bora, vamos agora. Mas você quer andar reto de lado. Depende, Tem né? dois jeitos. O de lá tem que chamar o Thiagão lá pra abrir o cartório. Aí dá aula também. Thiago é professor, né? É igual o caranguejo, né? Ali é bravo, cara. Mas, cara, sobre carro elétrico. Então, assim... É o que eu falei, eles entregam número, mas eu acho que a experiência, pra quem realmente gosta da combustão, não tem como, não tem jeito. Cara, não adianta. O carro pode fazer 0 a 100 em 2 segundos, 1000 cavalos, não adianta, cara, não adianta. A experiência do motor a combustão é incomparável. Aí, igual eu falei, não falamos dos híbridos. Tem carro híbrido que aí é muito bacana, porque realmente ele consegue extrair um pouquinho... Não, na verdade. Ele consegue extrair muito mais... de número de potência, porém sem perder a essência, entendeu? Então tem muitos carros híbridos, que nem a nova C63S que veio agora, né? O motor 4 cilindros híbrido. Muita gente criticou, eu inclusive critiquei, mas cara, eu tô vendo muito review do carro e todo mundo que tá usando o carro tá falando, cara, o carro é absurdo o desempenho do carro. Essa semana eu vi sobre uma X5 híbrida X5 também. híbrida, é uma puta de um carro, é fantástico, fantástico. Fora da curva. Pra carros esportivos, eu tava falando de esportivo aqui, nem pra carro de dia a dia, aí é fantástico. É porque o cara associa os dois, né? É, a baixa de consumo, né, pro dia a dia, sim. Mas um carro que o cara não, é apaixonado. Pra carro de dia a dia é fantástico. Por quê, cara? O híbrido tem a questão do torque instantâneo também. Então, por exemplo, você vai sair de um sinaleiro, cara, você pisa, no caso ele usa mais a bateria do que a combustão. Então, cara, você sai uma arrancada de uma vez e é um conforto absurdo, o carro é silencioso, você tem a possibilidade de andar dentro da cidade utilizando só a bateria em alguns dos carros plug-in, X5 é um deles, que ela anda até, se não me engano, 52 km. 52 só na bateria. Só na bateria. Então, cara, é fantástico, é fantástico. O híbrido é, assim, eu acho que realmente é uma boa alternativa. Pedrão, falando, você falou de carro, né? Que tem a BM, tem que ter, né? Sim. É a famosinha, mas me fala um primeiro carro que você vendeu na Molinari. Na Molinari? Isso, e conta um pouquinho dessa história. Fala, nossa, foi o mais desafiador. Cara, primeiro carro que eu vendi na Molinari, por coincidência... Por coincidência, eu vendi em parceria com o Fernandinho. Era um carro que eu tinha. O Fernandinho, inclusive, me recomendou, me indicou pra vir aqui, né? Fez a ponte. Fernandinho, um abração, meu querido. É um cara. Fernandinho é um cara fera, um cara que eu admiro muito, que eu respeito muito. É um cara que, assim, é fora da curva mesmo. É realmente um cara muito respeitável. E, cara, foi uma Amarok V6. Eu tinha acabado de começar. E aí, esse carro era de um cliente meu. E ele viu que eu tava começando no ramo e tal. Falou, Pedrão, quero vender minha Amarok. Aí eu fui lá no condomínio dele, aqui em Anápolis. Ele é de Anápolis, inclusive. Fui lá, fiz o material do carro. E tinha literalmente acabado de começar. Tipo, o Instagram tinha 200 seguidores, 200 e poucos seguidores, sabe? Era literalmente o primeiro carro que eu tava pegando pra anunciar. Venda. E aí, como é que Deus faz as coisas encaixadinhas, né, cara? Eu postei o carro no Instagram. E aí o Fernandinho me seguiu, viu o carro, falou, Pedrão, meu sogro tá procurando a Amarok dessa. E eu falei, é mesmo, rapaz? Eu falei, é. Falei, então vamos organizar esse negócio. Aí tal, foi lá, o sogro dele olhou o carro, papapá, negociou e enfim, fechou o carro no mesmo dia. Um dia depois de eu ter anunciado. Então, assim, a primeira venda foi muito legal, porque foi uma venda que foi realmente 100% pelo Instagram, mesmo não tendo seguidores na época, mas... Foi uma venda genuína pelo Instagram, foi uma venda com um parceiraço, que é o Fernandinho. E, enfim, foi uma venda bem legal, cara. Bem bacana. Foi muito massa. Isso é um carro popular, né? E agora o Molinari falando de carro premium. De carro premium, o primeiro. Falou assim, cara, esse foi
top, desafiador. Cara, teve um carro que foi marcante. A primeira Porsche que eu vendi através da Molinari, que foi uma 718 Boxster azul, para Presidente Prudente, interior de São Paulo, cara. Então foi bem desafiador, porque foi uma negociação... Não foi tão simples, foi mais criteriosa, sabe? Tinha alguns trâmites a ser realizados, envolvia financiamento, quitação do consórcio que o carro tinha. Aí o dono dessa Boxster era um cliente meu de Rio Verde, que tinha deixado o carro comigo para vender. O comprador de São Paulo, ou seja, as duas pontas estavam à distância, eu tinha que coordenar tudo. E é um negócio que não podia ter erro, né, cara? Eu tava bem no comecinho, falei, cara, não pode ter erro, não pode ter nenhuma ponta solta esse negócio, não tem como. Então tem que fazer tudo perfeito para ficar bom para todos e também para não dar errado o negócio, né? Porque eu queria muito vender o carro. Mas graças a Deus foi um negócio muito bacana, muito redondo, muito liso. O cliente veio de Presidente, olhou o carro, pagou, deu tudo certo, ele voltou, a gente embarcou o carro, mandei o carro de caminhão depois. E foi muito da hora, foi uma venda bem legal. Era Miami Blue ainda, a configuração bem mais. Não, linda aquela cor, cara. Linda aquela cor, linda. Surreal. Foi uma Boxsterzinha Miami Blue. Foi a Você primeira... falou azul, eu tava aqui colocando... Não, eu tava colocando o azul escuro da 911. Sim, não, é Miami Blue, cara. Linda. E saiu do catálogo essa cor, né? Se não me engano, em 22... Em 21 são as últimas, se eu não me engano. 22 já não vinha. Então, foi uma venda marcante, sabe? Foi quando, sim, realmente eu falei, cara, realmente... Eu parei e vi, cara, ó, pra você ver que loucura, né? Um cliente de Rio Verde, com um carro desse valor, confiou no meu trabalho. Um de São Paulo teve a coragem de fechar a distância, ele mandou a entrada à distância, veio só realmente, pessoalmente, para conferir o carro, mas sim, o cara confiou no meu trabalho a 900 km de distância, o outro de Rio Verde confiou a venda e eu consegui vender. Né? Fez a fusão, né? Porque uma coisa é você anunciar o carro, anunciar qualquer um anuncia. Mas você vender um carro de esporte é difícil, entendeu? Anunciar é fácil. Anunciar, você tira a foto e anuncia. Mas vender, cara, não é fácil. Não é fácil. Você tem que saber onde você tá pisando, entendeu? É um nicho totalmente diferente. O Thiagão tinha mencionado no podcast, né, anterior, falou assim que quando você passa por uma linha premium, é totalmente diferente. É outro mundo, cara. Tem nada a ver. E qual que foi o desejo de passar para a linha premium, a Molinari para a linha premium? Cara, na verdade, a Molinari, ela já nasceu meio que na linha premium. Não o nível de Porsche e tal, mas assim, eu sempre quis trabalhar com carros... desse padrão. Por quê, cara? Porque o que eu gosto. Paixão, né? É a paixão, tem jeito, entendeu? Não que não trabalho com carro popular, mas assim, é o nicho, cara. O mercado tem nicho, né? Tem segmentos. E eu decidi desde o começo, igual eu falei pra vocês, quando eu planejei a empresa, quando eu cheguei na etapa de planejar, falei, cara, como é que eu vou ser? Eu vou pegar qualquer coisa, carro velho, carro novo, carro popular? Eu falei, cara, não. Eu quero ter um padrão. Então eu quero trabalhar com carros premium, com carros bacanas, não só esportivos, mas SUVs, etc. Mas carro premium e carros mais novos, entendeu? Então é uma coisa que eu sou extremamente criterioso, cara. Não pego carro muito rodado, quilometragem muito alta, carro já foi batido, carro com problema, esquece, entendeu? Se você for mandar um carro para eu vender, eu ver que o carro, tem um papo no pneu, tem um detalhezinho pra fazer, cara, ou faz ou eu não consigo trabalhar o carro, entendeu? Nossa. Não tem jeito. Tem que estar 0,0. Não vendo tranqueira, não vendo porcaria, não vendo, entendeu? Então desde o começo eu tive esse filtro e foi até muito difícil pra mim no começo, por quê? Eu dependia disso, eu precisava de carro, eu precisava prospectar. Só que vinha muito carro no começo, cara, muito carro, que Pedal anuncia meu carro, aí você ia ver, é um carro... 2013 com 180 mil quilômetros. Não era o meu perfil, entendeu? Não menosprezando de forma alguma. Isso. Mas não era assim a linha que eu queria trabalhar. E aí eu tive que recusar, falar vários nãos. E pegava até mal pra mim. Porque, o cara vinha oferecer ao Pedrão, querendo ajudar, né? Tipo, o Molinari tá no começo, eu vou ajudar ele. Aí o cara trazia o carro e eu falava, cara, não é muito meu perfil. Aí às vezes tinha muito cara que... Mas isso é bom até porque você já deixava isso claro desde o início. Exato. Então, mas o que eu pensava? Na hora do cara vender o carro comigo, eu recusava, o cara ficava sentido e achava ruim. Mas na hora de comprar, ele sabia que... Você entendeu? Aí que tá o pulo do gato. Porque o cara, beleza, ele podia achar ruim, tipo assim, o Molinari tá tirando meu carro. Não tava tirando, mas ficava chateado. Mas também no dia, um ano depois, esse cara ia voltar pra comprar o carro comigo, aí ele ia lembrar, se o meu carro, que eu já considerava bom, ele não quis, então é porque o padrão dele é bacana. Ou seja, se eu tô comprando com ele é porque é coisa boa. Então é uma coisa que desde o começo eu adotei, sabe? Eu tenho critério pra ano, pra quilometragem, pra padrão de carro. E não tem jeito, cara. Eu não consigo pegar tudo porque desde sempre eu tenho a coisa em mente. Ou você tem que se tornar muito bom em uma coisa,
ou você é meia boca em tudo, entendeu? Então eu decidi tentar ser muito bom, é o que eu luto todos os dias, ser muito bom em carros premium, entendeu? Em carros premium. Nossa. Então é um nicho que eu tentei seguir. E como eu trabalhei na All Motors também, acabou que a carteira de clientes que eu construí veio através de lá, né? De clientes mesmo efetivos. Claro, tem amigos que se tornaram clientes, né? Que depois que comecei a trabalhar nesse nicho, compraram de mim, pessoas que eram amigos, mas realmente clientes mesmo, que eu conheci vendendo algum carro e formei relacionamento, vieram através da All Motors, ou seja, vieram através de algum carro premium que compraram comigo, entendeu? Então a minha carteira já foi muito embasada nesse nicho, exatamente. Aí por conta disso foi uma coisa meio que natural, sabe? Não foi uma coisa tipo assim, eu tô assim hoje e amanhã eu vou decidir mexer com o carro pra mim. Não, foi realmente... Já é uma construção do seu futuro, exatamente. Que você já tinha o desejo e o ambiente também favoreceu. Exato. Foi fruto de uma construção que já veio vindo de antes, entendeu? Maravilha. E aí eu só peguei e realmente destrinchei isso mesmo. Foquei nisso mesmo. Pedrão, e o seu primeiro carro premium, qual que foi? Meu primeiro carro premium, cara... Ou pro seu primeiro esportivo? Meu primeiro esportivo. Foi meu primeiro carro mesmo, foi o Opel TSI. Tô brincando. Depois eu vou ver pra maré. Tô brincando, Só cara. faltou falar que era Peugeot. Cara, meu primeiro carro, assim, não era tão premium, mas foi um carro que marcou muito. Pra mim, na época, era premium. Hoje em dia... já o não é Up tanto. mesmo não, né? Não, Não, meu primeiro carro foi o Up, mas aí eu saí desse Up, o primeiro carro que eu comprei mesmo, com o meu recurso mesmo, e realização do sonho mesmo, foi um Fusca TSI, cara. Fusca TSI, 211 cavalos, aí tava preparado legal e tal. também. Demais. Claro, não é um esportivo, não é importadão não, mas foi o primeiro carro assim que eu sentia ser um carro premium na época, entendeu? Eu gostava demais. Foi meu primeiro carro mais potente. Adaptou, colocou roda, baixou, o que você fez? Não, né? roda deixei original que eu gostava muito, daquelas rodinhas Twister Raro 18, adorava, mas eu baixei, coloquei espaçador, escape full inox, remap. Remap também? Aquela loucura. Não, então, foi Trem araiada, né? Beirou os 300 cavalos ou não? Ele tinha uns 280, até estourar a turbina. Até estourar a turbina. Aí depois que estourou a turbina, eu falei, quero mexer com isso aqui mais não. Aí me traumatizei. Aí eu desmontei e vendi. Traumatizei. Aí você comprou qual depois? Cara, e depois eu comprei... Aí começou, cara. Eu comprei um Polo de um amigo meu. Isso eu tava na All Motors ainda. Comprei um Polo. Aí desse Polo... Não, minto. Eu vendi o Fusca e pegou um HB20 na troca. Aí o HB20 eu vendi à vista pra um cara de Caldas Novas. O HB20 não deu nem graça, né? Não, foi rapidão. Era automático. Depois de um Up TSI, rapaz. Não, que o cara nem o Fusca teve graça depois do Up. Não, aí eu achei que ia ter mais sensação. Eu peguei esse HB20 na troca do Fusca, mas ficou menos de uma semana. Eu vendi ele, eu comprei um Polo de um amigo meu. Comprei um Polo, mas aí foi bem no finalzinho da minha fase na All Motors. Então eu já comprei esse Polo, aí eu tava começando a planejar. Falei, cara, vai ser o primeiro carro que eu vou comprar com o intuito de um dia revender. Então eu comprei ele, aí saí da All Motors, só que, falei, velho, se eu vender o Polo, fodeu. Porque vou andar de quê? Eu não tinha capital na época. Eu tinha o Polo e só. E o dinheirinho na conta era muito pouco, não tinha como comprar outro carro. Eu falei, cara, não tem como, né? Se eu vender o Polo, eu vou andar de quê? Então não vai adiantar agora, vou segurar a ponta agora, trabalhar só os consignados e conforme as coisas foram acontecendo, eu vou sair dele. Aí, primeiro carro de estoque, meu primeiro carro premium de estoque, cara, foi o Mini Cooper S. O S, 2018. de 2 portas? 2 portas. No. Cara, que carro massa. Aí, ó, eu gosto, tá vendo? Esse é Que bonito, carro né? massa. Você não gosta não, Gabriel? Concordo, esse eu gosto. Que carro da hora. Não, Esse eu gosto. Aí ele tem um problema. Esse eu gosto. Ele não- Eu não cabo ele não nele, entra né? do Eu nada. só gosto. Tem que ser um Countryman. Você gosta de ver ele de fora. O Cooperzinho S, ele veste. Eu vi estrela. Aí eu gosto só de admirar. Só de entendeu? admirar, só de olhar por fora. Mas eu acho bom pra Foi o cara, primeiro, bonito. cara, que eu comprei Ele é no bonitinho. o primeiro carro premium, realmente de estoque. Comprei Top. pra vender mesmo, que o Fusca era de meu de uso, tá? Que eu comprei pra vender. Meu primeiro carro de estoque próprio, É o massa. premium, foi o Mini Cooper. Eu vendi o Paulinho e comprei esse Mini Cooper. Eu cara. já cheguei uma fase que eu dirigi um Mini Cooper já. Ele é massa de uma volante. Cara, o é interna massa. dele é top pra caramba. O jeito que ele responde pra curva é massa. O acabamento é muito É massa. Os surreal. botõezinhos são bem delicados. Tipo, é bem refinado, Ele sabe? traz ali uma alusão à aeronáutica, né? aviação, né? Isso. E o que é o massa do Mini Cooper? Que eu sempre falo quando eu vendo. Ele é um carro de identidade. É um carro de identidade única. Você É entendeu? que nem o Fit 500, né? Isso. Porque, por exemplo, cara, você vai entrar na BMW, numa Mercedes, no Audi, o mesmo botão que tá no A3 tá no RS6. Isso. É o mesmo botão de subir o vidro e descer o vidro. Então, tipo assim, claro, é um padrão. É um carro padrão. O Mini Cooper, cara, ele é totalmente personalizado. Então, a maçaneta que tá no Mini Cooper é do Mini Cooper. O botão
do head-up display, os botõezinhos cromadinhos lá, são do Mini Cooper. O botãozinho pra abrir o teto solar é do Mini Cooper, entendeu? Então ele é um carro personalizado, ele é um carro que tem um acabamento mais primoroso, mais refinado, entendeu? E é uma coisa que eu acho muito legal. Então é o que eu costumo falar, ele é um carro de identidade. Pra um cara que quer sair do convencional mesmo, quer ter um carro de identidade. É um Mini Cooper, cara. É porque quando eu entrei no Mini Cooper, a primeira vez eu falei, como é que abre aqui o vídeo aqui, cara? É muito semelhante, ele é um hot hatch, né? Bem semelhante a um cara. 500 Abarth também. Sim, carro muito massa também, viu? Até hoje eu tenho vontade de ter um. Já tive contato, eu vendi uma época na All Motors, eu andei nele algumas vezes, mas nunca tive. É um carro que eu tenho vontade de ter, cara. Pra quem dirige carro da hora. Aquele lá, é uma experiência exclusiva. Que carro da hora, cara. Pergunta do Danilão agora que carro que ele teve recente que ele vendeu. Qual? O sonho dele. O Smart? Jura, cara? Juro. Mas o seu era o Turbo? Era o Turbo. Era o Turbo? O que você achou? Fantástico. Sério, gostava? É massa, né? É diferente. É diferente. Eu já andei. Rapaz, aquilo ali, as pessoas bom pra olham, estacionar, né, cara? Elas olham e perguntam assim, mas isso não tem estabilidade? Aí você fala assim, rapaz, já andou de kart? É quase a mesma coisa. Você pegava, mas de curioso mesmo, você pegava estrada nele? Peguei. Eu saí daqui de Anápolis, fui pra Campos do Jordão. Mentira, de Smart? Rapaz, de Smart. Rapaz, eu minha esposa... Eu achava que eu tinha coragem nos trem, mas agora eu vi que eu sou um bosta mesmo. Eu, minha esposa, sério, mala, cara? E pegamos que 5h30 da manhã, 9 horas da noite, a gente tava lá em Campos do Jordão. Mentira, cara. Fazendo ultrapassagem de tudo. Você foi pra Campos de Smart? De Smart. Fazendo... Rapaz, tirei o chapéu. Tirei o chapéu pra você, velho. Sério, cara? E foi tranquila a viagem? Tranquilinha. De boa. O negócio dele é o seguinte, tem que ser pista boa, né? Sim. Tem que ser pedaço. Porque ele é duro demais também, porque né? o entre-eixo é muito curto, é um carro duro, Sim, o pneu dele, duro. Perfil... Ele é duro. O pneu original dele, dianteiro, é 155 60-15. 15. Então, assim, é um pneuzinho bem... Michuruquinho. E é um carro que é grudado no chão. Grudado no chão. Tanto é que o meu era o turbo. Eu chegava... Ele limitava a 160 por hora. Mas se você tirasse o limitador ali, ele dá 200, brincando. Deus me livre, cara. Deus me livre. Fica rodando. Ainda bem que você tirou? Ainda bem que você tirou. Mas tem o Brabus. Deus me livre. O Brabus eu já vi, cara. O Brabus, ele limita em 200. 200? 200. Só que rapaz, ele vem com roda acabou 17. Com botar 200 no Smart, o cara tem que ser corajoso. É que nem demais. kart. Quando você vai acelerar no kart, fica rodando. No próprio... Parecia o carro do Mario Kart. E é tração traseira, né? É um carro muito legal. Ele é diferente mesmo. Massa, cara. Mas eu não gosto de nada. Você era coupé ou era cabriolé? O meu era coupé. O sonho era o cabriolé. Cabriolé, né? Ainda vem. No futuro ainda vem. Massa, mano. Antes disso, eu tinha o estilo Black Motion. Tinha estilo? Então, assim, meu negócio sempre foi coisa meia... Um trem diferente. Você tem que ir pra um Tico 800, então, pro Fiat 500. É só se for o Abarth. Mas deixa eu te falar, eu vendi uma vez um Cult 1.4 manual, cara. Da hora também o carrinho pro dia a dia. De verdade. Pra dia a dia, muito massa. Cara, pequenininho, câmbiozinho manual, engate bacana. O que você acha do Fiat 500? Já vendeu algum? Já vendi. Foi esse Cult que eu falei, que era assim, era um carro que não era muito meu nicho, mas esse carro era de um... O cara foi professor meu do ensino médio, era da esposa dele. Mas... Só que esse carro era o seguinte, cara. Esse carro era 2013 e ele tinha 42 mil quilômetros. Ela era a única dona. Zero. Única dona, raridade total. Era só pegar e... Era padrão Fernandinho. Padrão Fernandinho. Cara, zero. Absurdo. Eu anunciei esse carro, deu briga. Eu vendi esse carro lá pra Niterói, Rio de Janeiro. O cara veio buscar e voltou rodando. Só que a vantagem dele era justamente essa, porque assim, o diferencial, né? A canseira desse carro... É o Dual Logic. É o Dual Logic. Aí, em 2016, ele já vem com o câmbio automatizado, que já não é mais Dual Logic. Então já dá pra comprar. Só que tem pouquíssimos, a diferença de preço é grande. Pros 2015 abaixo. Ele tem a versão mexicana também, que tem motor de 100 cavalos, que é diferente, e com câmbio automático também. Isso. E aí é show de bola. Aí, cara, o que aconteceu? É muito difícil achar um manual. Muito difícil. Eu não sei se esse carro, cara, deu briga. Briga. Tipo assim... Quase leilão. Loucura, cara. Quem dava tipo mais, assim, né? Um dia de anúncio, cara, chovendo gente, mensagem, não, e faz tanto. Tá que nem o do Fernandinho mesmo, né? O Fernandinho posta o Fernandinho posta e chove. Aí, mas eu mandei mensagem aí, né? Cara, aí vem um cara lá do Rio de Janeiro, me ligou. Falei, irmão, como é que é o carro? Falei, irmão, é assim, tal. Ele, não, mas eu vou ver de comprar passagem pra semana que vem. Eu falei, cara, até amanhã esse carro tá vendido. Ou você manda um sinal. Ele falou, não, vou mandar fazer uma inspeção. Eu falei, cara, você pode fazer o que você quiser, à vontade, laudo, o que você quiser. Mas você tem que reservar o carro, cara. Se você não reservar, você vai perder.
E ele desconfiadão, né, velho? Carioca. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Acostumado com golpe, em cima de golpe. Só que assim, ele mandou o sinal mesmo desconfiado. Que eu acho que ele pensou assim, rapaz, é melhor eu perder o sinal do que perder o carro. Ele mandou. E deu tudo certo. Fez a vistoria lá que ele queria. Foi um parceiro dele lá fazer a vistoria. Fez laudo, DECRA, enfim, deu tudo certo. Contratinho de comprimento arrumadinho. Chegou e buscou e deu tudo certo. Foi embora negociação bem legal. Foi longe, hein? Foi longe, foi rodando. Cara. Tá com ele até hoje, inclusive. Animado, Felipe, tá com ele até hoje. Tá com ele até hoje. Um carro de qualidade também, né? Cara, tá com ele até hoje. Rapaz, eu gosto de estrada assim, ó. Eu já fui e voltei pra Porto Alegre, acho que 4 vezes de carro. É mesmo? E eu não tenho problema com isso. Tem frescura, não. Não, mas tem que usar. Carro o problema dele é andar de passageiro. Aí ele... Não. Gosta, não? Eu não gosto de andar no banco de trás. Fica incomodado? Não é por isso não. É porque eu tenho cinetose e aí no banco traseiro você vai ficando tonto, sabe? É mesmo? No banco dianteiro não. Aí... No traseiro você passa mal. Aí é foda. Andando de M4 de lado, eu acho que vai passar mal também. Velho. De M4 de lado você pode estar no passageiro na frente, atrás, no teto. Qualquer jeito você passa mal. Qualquer jeito o estômago embrulha, meu amigo. Tem jeito não. Não tem muito o que fazer, não. Eu gosto muito de andar de kart também. Você gosta de andar de kart? Eu tô lá em Goiânia lá também com o pessoal. Bom demais, né, cara? Eu fiz um lá mês passado com seguidores e clientes, foi muito massa. De fazer o próximo. Eu tava com a meta de fazer um por mês. Fazer o próximo, eu chamo vocês. Massa. Pode chamar vocês. A bateria, lá, acho que são 30, mais de 30, né? A última vez que a gente foi, ele arregou. Tava lá, assim, aí começou a chover. Aí falou assim, não, na chuva eu vou. É mesmo? Você viu o tamanho que eu sou, né? Tem estrutura, né? Cheguei lá, falei, rapaz, esse cara não vai caber eu não. Aí o menino que era maior do que eu, ele entrou, as pernas dele estavam pra cima, assim, ó. O volante era aqui, né? As pernas aqui. Mas eu falei pra ele, rapaz, você só precisa mexer o pé e os braços. Aqui. Na próxima vez, aí choveu, né? Aí ele foi. Eu falei, cara, eu não. Foi o estopim pra você não ir. Eu falei assim, eu vou rodar sozinho já. Porque eu nunca andei, né? Chovendo. Pesado é jeito. Pesado. Não sai nem eu já querendo. fui algumas vezes chovendo e é extremamente desafiador. Muito diferente. É muito diferente. É totalmente diferente. Andar no seco é tranquilo, agora... É muito diferente. E pesado ainda. O kart custa sair, né? Você vai fazendo... Tem que ir gangorrando ele. Não, o segredo é o seguinte, você já põe a mão no pneuzinho traseiro assim, ó. Aí na dica você já isso, que nem o Flintstone. Tem uns caras que vai pra frente também, né? Eu vou organizar o próximo, eu chamo você. Mas a Roadcast agora tá com um novo projeto, né? Até falar aí sobre isso, né? Pro pessoal também que assiste a gente. Legal. A gente vai estar saindo, fazer vlog, né? Nos encontros de carro, né? No teatro da Morton Meet, que a gente foi convidado também. Então, assim, chamando a gente vai estar lá como Roadcast, né? Top. Da divulgação também pra ajudar também vocês. Eu já tô sentindo que ele tá querendo só filmar, você tá vendo? Ele não tá querendo correr. Eu tenho essas qualidades. Já dei direto, vai ficar só no bastidor. Eu tô aqui fazendo vlog, olha lá. Vocês passando lá, aqui, ó. Tem que ter alguém filmando, né? Tem que ter alguém filmando. Se tiver lá, não vai dar. Não vai dar. Mas você põe a GoPro na testa. Tô pensando nisso. Eu já até comprei o suporte, tá vindo da China. Aí, pronto. No peito, coletinho no peito assim, pra ver se sucesso. Vai ser o padrão Camblock. Camblock. Só que quebrando o bloco, né? O problema de andar no kart é isso, que eu sou pesado. Às vezes, será que vai aguentar o eixo, né? Rapaz. Se dar uma pancada, é jogo duro. Aí é foda. Aí quando eu o cara, uai, você quebrou meu kart, velho. Como assim desmontou no meio? Rapaz, pensa 10 o kart ficar rachado no meio. Pesado. Você tá doido? Não aguenta, pode ir que aguenta. Vai. Vai ser bom. Aí a gente tá com esse projeto aí. Não, bacana demais. Então aí, a gente agradece o convite e vamos lá, né? Não, inclusive, eu já fiz evento do Exclusive Goiás também, lá em Goiânia. A gente faz... Todo ano a gente faz pelo menos um encontro. Esse ano a gente vai fazer, se não me engano, no final de junho. Quando eu comprar uma areia, pode levar? Pode levar, carbura. Aí eu fazendo, eu chamo vocês. Tem que chamar o antibomba, né? Vou ter que chamar o esquadrão de bomba, o corpo de bombeiro, né? Não, moço, mas lá aí vai exigir uma estrutura maior do evento. Lá deve ter até o cantinho. É melhor você levar o Peugeot, né? Encosta os upzinho assim, ó, e abre o capô. O Peugeot é só levar o guincho junto. Porque não precisa nem dirigir. Pelo menos não apaga o incêndio, né? E não explode. Ele só deixa na mão. E não explode. Já é melhor. Otimiza. Mas é bom, aí final de junho? Eu acho que vai ser final de junho e final de julho. A gente tá definindo a data ainda. Maravilha. Ano passado a gente fez um em abril, foi bem legal. Fizemos lá no Flamboyant. A gente organizou com a diretoria do Flamboyant. Aquela parte do piso inferior toda, eles cederam para nós 40 vagas, lotou. Inclusive veio muita gente de Anápolis, o Léo veio GT3 RS aqui de Anápolis também. Que massa. Veio muito carro massa daqui para lá. Veio M3 G80 pra lá. Que top, velho. Bastante. É outro nível, né? É bom demais, velho. É bom. E a gente gosta disso aí, né? Demais, Pedrão, e o sonho de colocar no Molinari? O que ainda vem aí de futuro? Sonho. Pra poder entrar no estoque?
Cara, pra eu comprar pra estoque próprio ou pra entrar de consignação? Qualquer sonho pra eu vender um carro. Cara, o sonho de todo mundo é vender a Ferrari, né? Vender a Ferrari. Acho que sim. A vermelhinha? Vou chegar. Com certeza. Vou chegar. E vai ser um divisor, cara. Mas é o sonho. É o sonho. Eu tinha vontade de vender a 911. Vendemos 2 esse ano já. Vendi uma em janeiro, vendi uma agora em março. Vendi Corvette também agora em março. Então, assim, esses esportivos a gente tá trabalhando. Mas, cara, o cara que vende uma Ferrari... A sensação é outra, né? Não, e assim, é muito diferente. É muito diferente. É fora da curva. Realmente, o cara que ele vende uma Ferrari em uma loja, aí você vê que realmente o cara já chegou em um patamar diferente. Mas não falando financeiramente, é porque pro cara ter acesso a uma carteira de clientes que compram um carro desse e pro cara conseguir transmitir confiabilidade e credibilidade em uma negociação dessa, entendeu? Não falando de dinheiro, mas falando realmente do quão difícil é isso, entendeu? Até porque hoje uma 911, dependendo do ano da Ferrari, a Ferrari é mais em conta que ela. Exatamente, mas sim, é uma coisa mais acessível, você entendeu? É uma coisa mais acessível. Vender Porsche, vender AMG, vender M, pô, é acessível. Agora, realmente, cara, você vender uma Ferrari é um nível acima, sabe? Porque, cara, primeiro, o cara que vai deixar uma Ferrari para vender com você, isso já simboliza que o seu trabalho realmente é... de qualidade. Isso é uma forma absurda de reconhecer seu trabalho. Massa. Segundo, cara, se você realmente conseguir concretizar a venda, cara, a negociação desse volume, desse padrão, é muito difícil de fazer. É outro muito nível, difícil. né? É outro nível. Se acessar alguém que compra um carro desse, é outro nível. Esse cara, ele pode até querer o carro e ter dinheiro pra pagar, mas se ele não se sentir seguro e confortável, não porque compra. É um carro que ele tem que ter uma garantia que ele vai ter um pós-venda bacana, ele não compra. Então, assim... Você conseguir unir todas as vertentes. Alguém que confia em você para você vender. Você acessar um cliente que quer comprar. Você conseguir transmitir uma transparência e um suporte para o cara se sentir confortável em comprar. Você conseguir unir isso tudo. Realmente simboliza que você está num patamar muito bacana, sabe? Então não é uma venda simples. É uma venda simples. Então, cara, vender a Ferrari. O dia que eu vender a Ferrari... Realmente vou ficar satisfeito demais. Vai soltar uma caixa de foguete. Ixi, Maria. Eu comemoro de outra forma. A gente gosta de BMW, a gente comemora queimando pneu. Aí eu queimo um par de pneu. O nosso fogo de artifício é a fumaça do cara, né? Não é fumaça do sinalizador, não. A fumaça é dos pneus. E que eu vender a Ferrari, eu carburo o pneu inteirinho. Eu vi esses dias você falando de queimar pneu, eu vi um cara no Reels, até mandei pro Danilão, o cara numa BM. Da BM. Aí ele acelerando, cara, não sei, eu comprei esse carro aqui, parece que não tá saindo do lugar. Aí o girinho assim moendo, né? E o silencioso dentro. Aí ele não tá saindo do lugar. Ele, tá começando a fumaçar. Vai estragar o carro. A BMZ é diferente demais, cara. Surreal. É top demais. Tração traseira é top demais. É bom. É diferenciado. Pedrão, você conhece muito da parte de ficha técnica, conforme você mencionou, né? Estuda muito. E você mencionou aqui o sonho da Ferrari. Sim. Mas, agora na parte polêmica, entre Ferrari e Lamborghini... O que você tem ali de bagagem se fosse pra você ter? Pra eu ter um carro desse, pra eu ter. Ferrari ou Lamborghini? Pra escolher uma entre as duas. Cara, difícil. Difícil demais. Eu acho que ainda penderia... Eu gosto muito de Lamborghini, mas eu penderia pra Ferrari, cara. Por incrível que pareça. Só se fosse no caso das V12. Aventador versus F12. Eu iria de Aventador. Aventador, Entendeu? E agora Revuelto versus 812, eu iria de 812. E agora as V8 versus as V10, né? Que no caso seria tipo Huracan versus 488, F8, etc. Eu iria de Ferrari, velho. Ferrari, tem jeito. A marca é muito forte, cara. A marca é forte, cara. Não porque assim, não é o carro em si. O carro em si é uma obra de arte. Se bem que Ferrari não tem a melhor construção do mundo, cara. Ferrari... meio canseirinha. Todo mundo fala isso. E assim, eu vivi isso na prática durante o All Motors. Ferrari é canseira. É canseira. Ferrari véia, canseira. Mas... se não tiver extremamente bem cuidado... Cara, bem cuidado e tem que usar. Tem que usar e é canseira. Porque se ficar parado também... Ficar parado, esquece. Ela estraga parada. Ela estraga mais parada que tá vendo? É igual Peugeot. Não, calma. Peraí, calma. Não. Mas, cara, Ferrari assim, tem um negocinho que na hora que você vê a Ferrari desmontada, você vê muito pecadinho de acabamento, muita coisinha que, tipo assim, carros mais simples vem melhor do que ela, mas aquele trem. Vai falar que Peugeot é mais construído? Engenharia boa é alemão. Carro alemão, que nem você desmontou uma Porsche, cara, você baba. Você fala, puta que pariu. Você põe uma Porsche no elevador, você olha o carro por baixo,
Você falou, cara, o que é isso? O nível de construção do carro é exímio. O italiano não. O italiano já é uma coisa mais... vende mais a emoção, né? Vende mais a emoção. É uma coisa mais artesanal também, né? Então, assim, eles não são mestres de engenharia. Eles são mestres em fazer um negócio que toca a emoção das pessoas, velho. Aí são os caras pra fazer ronco, pra fazer um desempenho absurdo, né? Foram precursores dos super esportivos. Então, assim, é outro padrão. Mas, enfim, cara, é Eurito Ferrari. É foda, não tem jeito. Que infância, né, velho? Porra. Você cresce vendo a Ferrari, você cresce vendo, cara. Carrinho de brinquedo. Quem nunca teve a miniatura de Ferrari? Quem nunca, né? Entendeu? E até hoje, cara. Até hoje. É surreal. Até hoje. Porsche se tornou uma marca muito forte ao longo do tempo. Lamborghini, vieram outras. Mas, cara, Ferrari é Ferrari. Sempre foi e permanece sendo. Não tem jeito. Show. Então, eu tenho o sonho da Ferrari. Pedrão, já chegando pro quase fim, né? Já passaram quase 1 hora. Rapaz, bom demais. Voa, né, o tempo. A prosa tá rendendo. Uma pergunta, né? Alguma venda ou situação inusitada que aconteceu na sua loja assim que te marcou? De início de Molinari ou meio? Tem muita coisa. Nós vê cada bizarrice, cara. A gente vê cada bizarrice que fica até comum, sabe? Mas deixa eu lembrar alguma que fez realmente... Tipo assim, que marcou. Falou, poxa, uma situação inusitada. Que... Deixa eu lembrar. Cara. Vai que pegou uma Porsche com motor de Peugeot, né? Deus me livre. Um negócio assim inusitado que te marcou na Molinari. Teve um carro que tava travado uma vez. Eu acho engraçado essa história. O carro tava meio travado, meio difícil de vender. Era um carro de estoque próprio meu. Uhum. E difícil de vender, cara. Aí chegou um cara pra comprar o carro. Aí aprovou o financiamento dele e faltava acho que 15 mil pra inteirar. Ele falou, cara, tinha que aprovar tudo, só que não deu certo. Aí só que eu queria vender o carro, velho. Falei, irmão, o que você tem? O que você tem pra me dar? Ele, não, mas dinheiro eu não tenho. Falei, o que você tem? Uma bicicleta, moço, se tiver, nós organiza. Não, eu tenho iPhone. Falei, iPhone? Qual que é? Era um 13, um 14 Pro Max e um 14, eu acho. Foi 3 iPhone. Falei, pô, dá os iPhone. Eu pego os iPhone. Eu peguei os iPhone na catira, velho. Foi entrei em 2, velho. Depois eu peguei e vendi os iPhone. Aí foi resenha, foi catira bruta. Molinari eletrônico. Pô, essa aí foi raiz. Mas já teve muita coisa inusitada, cara. Teve muito caso. Porque de cabeça, assim, difícil de achar. Mas tem muita coisa diferente que a gente vê. Muita negociação. Falou que quando é lidar com pessoas, então... Cara, muita coisa. Aparece coisas extraordinárias. Cada peça, é muita coisa fora da curva, sabe? Fora da curva. É porque realmente você para pra pensar assim, não vem fresco tudo, na memória. Né? Porque é tanta situação muita coisa. Pedro, e você tá no meio, assim, como você mencionou, há 12 anos. Sim. Para uma pessoa que hoje está dando um passinho adiante, pretende comprar um carrinho mais legal, um carrinho mais premium, não entrando ali no mundo de carros muito caros, mas para ser um primeiro carro onde a pessoa vai ter aquela experiência de ter uma sensação gostosa de direção ali, né? De realmente ter uma experiência e não só uma condução de veículo. Sim. O que você indicaria? Cara, falando de que preço? Na faixa até dos 200 mil. Até uns 200 mil? 250, né? 250? É porque o dinheiro hoje... Por o cara ter um primeiro contato com esportividade. Isso. Ou com carro prêmio. Com esportividade. Com esportividade? Cara, até 200 já tem bastante coisa. Até 200 já tem bastante coisa legal, né? Até 200... Varia muito. Carro mais novo, carro mais antigo. Mas, por exemplo, nessa faixa aí... se tratando em BM, por exemplo, que nem essa minha 235 aí, é um carro que você consegue comprar na faixa de 200, 200 e pouco. É um carro que já te entrega 400 cavalos. Mas igual você falou, do cara que tá saindo do carro normal pro primeiro prêmio, cara, Jetta GLI é uma opção legal. É um carro que entrega um desempenho legal, 230 cavalos, câmbio DSG, anda bem, é um carro mais recente ano. BMW 320 M Sport. Não vai entregar a esportividade em termos de potência, mas para um cara que às vezes está saindo, por exemplo, sei lá, de um Civic, de um Corolla, de um Polo, ele vai sentir a diferença no carro, entendeu? Em qualidade de construção, em qualidade de acabamento, em dirigibilidade, você entendeu? Então é uma opção legal. O cara consegue... Varia muito, cara. Que nem consegue comprar o S3 dos mais antigos. Porra, já vem com quase 300 cavalos originais, né? Tração integral. Então tem bastante opção bacana, né? Vai depender muito do ano, né? GTI, o cara consegue comprar um GTI dos mais novos MK7,5 por 180, 190, que também é um carro que entrega uma esportividade legal. Então, assim, para um primeiro contato, né? Eu recomendaria esses, os mais novos, um GTI, um GLI, uma 320. Mas agora, se for para um cara realmente
enfiar o pé na lama mesmo, aí eu falaria, cara, ou é 235, ou Audi S3, ou CLA 45 AMG. A45 AMG. Aí tem que ter uma bagagemzinha por trás guardada. Tem, né? não, tem. Aí tem que. Aí não é só comprar, né? Tem que aprender a dirigir de novo. Não, e manter também, né, cara? Comprar um carro desse é fácil, manter que não é tão simples. E pro cara que é mais soviético, assim, ó, até 100 mil, porque aí já é um pouco de loucura, né? Mas a gente sabe que tem. Até 100 mil? Até 100 mil. Um cara mais soviético? Cara, falaria um Jetta TSI. Jetta TSI é um carro que eu vejo que o cara consegue extrair um potencial muito grande, né? Carro relativamente barato, que você subir um Stage 3 relativamente barato e vem muita potência, cara. Anda bem, você entendeu? Jetão você consegue puxar muito ele. E aí pode deixar até a turbina estourar, primeira experiência. Até a turbina estourar, até o pau estourar. Comigo aconteceu e era 2 ainda, fosse 3 já tinha acontecido, ó. Fica a dica aí, ó. Você foi inventar de fazer, já faz o 3 logo. Aí você já vai embora. troca a turbina, A emoção já é completa, Fusca né? mesmo, ó. Carro de 100 pau que eu acho da hora, cara. Massa. Carro coupé, 2 portas, que também é a 888, também você consegue 888. Extrair muita potência, entendeu? Eu até 100 mil eu iria de VAG, cara. Eu acho que pro cara extrair potência e com um carro que não seja tão canseiro, entendeu? Eu acho que tem que ser um VAG. Alemãozinho. Alemãozinho padrão, não tem erro. Você consegue extrair muito gastando pouco, entendeu? Aí tem o nível mais pesado de lasanha, né, cara? Aí se o cara for realmente lasanha cabulosa, aí compra uma E36 e monta turbo, fica da hora pra caralho. Um Audi S3 2001, comprar na faixa de 90 mil já acha, né? É igual o do Thiago, né? O do Thiagão, mas o dele ali já é mais caro. O dele ali é padrãozão top, né, cara? O dele mas se você achar um mais usadinho, mais sofridinho, aí você surrado, né? Que aí você já organiza. 80 conto, o cara compra. Por aí. Top. Então já vamos entrar, né, meu querido? Pedir para os nossos cinegrafistas aí colocar Só pra finalizar então, antes, ô Gabriel. Pedrão, você é um cara muito jovem. Você é um cara que... Eu ia falar os patrocinadores pra depois eu falar o... Não, mas deixa eu conversar. Vamos tirar zerinho aqui. Deixa a ideia lá, vai. O Pedrão, você tá com 20... Tô com 23 anos. 23 anos. 23. Você, assim, é um cara que é muito jovem, né? Sim. Pra estar no meio empresário, pra já ter uma empresa no porte da sua, uma empresa referência. O que você fala hoje pro nosso seguidor que assiste a gente, que tem 13, 14, 15 anos de idade e que sonha, que tem também ali a Podium na veia, né? Ou que tá ali também no mundo elétrico. Sim. E tal. Mas eu digo no sentido assim, para quem é amante de carro, que é jovem assim como você, que tem essa sementinha no coração, o que você fala? Para um cara desse que pensa no futuro às vezes mexer com isso? Isso. Cara, eu vou falar uma coisa que é clichê, mas que fez total sentido na minha vida. É você realmente acreditar no seu sonho. Realmente acreditar. Porque tem sonho que às vezes ele é muito distante. Que nem pra mim, cara, 10 anos atrás, eu não imaginava de forma alguma que eu ia estar vendo o que eu tô vendo hoje. Entendeu? Que eu ia ter um carro esportivo, que eu ia vender 911, vender Corvette. 10 anos atrás, se eu vi um carro desse na rua, e eu nunca que eu falaria, pô, daqui 10 anos eu vou ter a minha empresa e através dela eu vou estar vendendo um carro igual a esse. Eu nunca falaria. Você entendeu? Então, os sonhos, às vezes, pela distância deles... Às vezes até para nós mesmos é difícil a gente acreditar por ser muito distante. Mas você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você perde o sonho. Você entendeu? Então a dica que eu dou, cara, você tem uma vontade, você tem um sonho, você às vezes não tem o caminho traçado, mas você tem um sonho, dá um jeito de traçar o caminho com humildade e pé no chão também, porque você não vai sair do zero absoluto e virar alguma coisa referência do nada. Então você tem que começar por baixo em algum lugar, se mas dedicar, cara, né? Dedicar, mas tem que acreditar no sonho. Se o cara gosta de carro, se o cara tem essa paixão, se o cara tem essa vontade de ter isso pra vida dele, de alguma forma, cara, igual eu falei, seja com estética, seja com mecânica, seja com comercialização, com acessório, de alguma forma ele quer estar no meio, ele tem que acreditar no sonho, cara. Se ele acreditar no sonho, mas acreditar mesmo, não é ilusão, é realmente acreditar, de uma forma ou de outra, o caminho do cara se encaixa, não tem jeito. Ele vai vivendo e fazendo as escolhas da vida dele de acordo com isso, até que o caminho dele vai se afunilando. Isso é fato. Então é a dica que eu dou, cara, não desiste, acredita no sonho. Gente não vai te apoiar, vai falar que você é louco, vai falar que você está inventando, igual falaram pra mim quando tinha oportunidade de estudar, de fazer medicina, de fazer
Segui outras áreas, tinha oportunidade de trabalhar com meu pai, mas fui inventar de ser lavador numa loja, entendeu? Em outra cidade. Então na época era loucura. Mas eu acreditava no meu sonho, entendeu? Foi uma coisa que eu nunca abri mão. Eu acreditava. Ninguém em volta acreditava, nem as pessoas próximas que me apoiavam acreditavam, mas eu acreditava. E pra mim foi suficiente, entendeu? Acreditava às vezes em você, acreditava mas no sonho. Te apoiava. Quando eu tava na All Motors, cara, lá dentro, eu nunca imaginava que eu ia virar vendedor lá, sabe? Tão rápido como foi. Eu achava que, pode ser que eu seja vendedor, mas daqui 5, 10 anos. É o que eu pensava. Então, mas eu sabia que um dia eu ia virar, porque é o que eu queria. E se eu não virasse também, eu já pensava, não, se não acontecer aqui, eu vou sair, vou pra outra loja, então eu vou abrir meu negócio, mas eu queria ser vendedor de carro de luxo, de algum jeito. Entendeu? De algum jeito. Então, assim, eu tinha esse traçado. Não sabia quando ia ser, não sabia... O como eu sabia, né? Porque eu tava começando, mas não sabia como, mas quando, mas eu tinha o norte. Eu tinha onde eu queria chegar, entendeu? O quando e o como você vai chegar, aí é só no caminho. Aí é só depois que você entra no caminho e começa a percorrer ele. Aí você vai descobrindo o quando e o como. Porque se você souber isso antes, vai te desestimular, porque é difícil. Então isso aí você só descobre durante o trajeto. Mas aí que tá, você só tem que ter o seu foco pro fim do trajeto, pra sua finalidade. Entendeu? Então, você tendo um objetivo, cara, tendo um sonho e acreditando nele, irmão, esquece. Que qualquer pessoa falar, que qualquer pessoa for contra. Se você acredita que você é capaz, você consegue. Isso é fato. Fácil não vai ser, né? De forma alguma. Nada é fácil. Mas e se fosse fácil, não ia ser prazeroso. Verdade, você tem razão. Porque não ia ser recompensador. É justamente por ser difícil vai virar um corte essa frase. Ficou bonito. Não, mas é verdade, cara. É verdade. É recompensador porque é difícil. Se fosse fácil, não ia ter recompensa. Entendeu? Não, verdade. Isso aí é isso. Você tem muita razão. Bom demais. E para dar início, né, o nosso Roadcast, né, tem uns parceiros, né, que a gente vai trazendo eles, né, como referência. Primeiramente a Fernandinho, né? Fernandinho Veículos. O homem das relíquias. Você que quer comprar uma lasanha, falar que nem ele fala. Lasanha é lasanha gourmet. Ele é lasanha gourmet. De qualidade, KM baixo, qualidade extrema, né? Ímpia, vamos dizer assim. Ele é enjoado. Fernandinho é diferenciado. E o próximo, a grande Hipercar. Precisou de reparo, né, da Visão. Conhece? Conheço. Da Visão, gente boa demais. Tamo aí precisando de algum reparo, né? Automobilismo. Meu Deus do céu. Automobilismo. O cara é o locutor. O locutor travou. Acontece. Aquela engasgada assim na troca de marcha. Errou o tempo da embreagem. Tá patinando a embreagem. E o próximo agora, o nosso querido Léo Rodas. Você quer fazer uma estilização diferenciada aí para o seu perfil de carro, né? Falar, não, tem um sonho de rebaixar meu carro, colocar uma rodinha diferenciada. O cara é um monstro. O cara é o brabo. O cara é o cara. Léo Rodas. E o próximo, você quer fazer uma estilização, né? Às vezes precisa de uniforme, né? Claro. BL Novidades aí. Coisa bacana. Cara, o cara faz bordado, tudo, né? Se quiser fazer camiseta, boné, tudo. Cara, tudo personalizado ele faz. Tudo personalizado. E o foco dele é bordado. O foco dele, ele é diferenciado. O cara arrasa. BL Novidades tá aí, mais um parceiro nosso. E você quer fazer também, quer virar um parceiro, eu faço esse convite, né? Entre em contato com a gente aí no nosso direct e participa com a gente aí pra você ter esse privilégio de participar aqui conosco, né? E participar dessas histórias, né? Dos empresários, né? E essa sensação que é incrível, né? Com certeza. É o que vive a Roadcast. A veia pódio, né? Com certeza. Essa frase eu vou aderir, viu? Você gostou? Rapaz, você é amante de automobilismo. A pódio correndo na veia. Assista a gente aí. Não, Danilão. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez Pedrão aqui da Molinari que tá aqui conosco no episódio. Eu que agradeço a vocês o convite. Obrigado. Foi uma honra estar aqui. Brigadão mesmo. Valeu demais. Show de bola. Pedrão, sucesso na sua trajetória. Que Deus continue te abençoando. Amém. Muitíssimo obrigado. Tô ali na torcida para que essa Ferrari venha em breve, viu? Tá Ferrari. Eu tô na torcida pra vocês se tornarem meus clientes também daqui uns dias. Show de bola. Só se tiver Peugeot pra ele, né? Peugeot e Maré. Peugeot e Maré. Fala, meus queridos. Agradecemos então mais um episódio, né? Você que acompanhou a gente aí até agora. Agradecemos vocês, né? Pela atenção e a dedicação de vocês ter separado um tempinho pra ouvir, você que é amante do automobilismo, né? Ouvir a Roadcast e essa história incrível de Pedro Molinari. Coisa boa. Né? Obrigado, meu irmão. Obrigadão por tudo aí, tanto, né, galera?
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Tanto do Instagram, tanto do YouTube, e ativar o sininho, né? Pra ficar atento e as notificações e as novidades que a gente vai estar lançando aí daqui pra frente, tá bom? Agradecemos aí, Roadcast. Um abraço. Valeu!